Olá, meu nome é Guilherme e esse vídeo é um estudo dirigido sobre o capítulo 2, A Célula e suas funções, do livro Gitton et al., Tratado de Fisiologia Médica. Bom, nós possuímos trilhões de células, das mais variadas possíveis, e todas elas são organismos vivos, mas mesmo com toda essa variedade, a maioria delas funciona de forma análoga ao corpo humano. Passando um pouco para a composição das células, a substância que majoritária em sua composição é a água, sendo cerca de 70 a 80% da composição celular. Outra substância presente são os íons, nas mais variedades de formas de íons possíveis, como magnésio, cálcio, sódio, potássio. Os carboidratos também são uma substância presente e sua função primordial é a de nutrição da célula. Os lipídios também são encontrados no meio celular e eles geralmente vão se encontrar presentes na formação de membranas, a membrana nuclear, a membrana citoplasmática e a membrana de organelas. E por último nós temos as proteínas, que são a segunda substância mais presente na célula depois da água e que vão desempenhar papéis importantíssimos no meio celular. Passando agora para a estrutura das células, vamos começar pela membrana citoplasmática. Bom, ela é uma espécie de pele da célula, que separa o meio extracelular do meio intracelular. Bom, essa membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, são duas camadas, a parte de dentro sendo hidrofóbica e a parte de fora sendo hidrofílica. Essa membrana também é repleta de proteínas, sendo dois tipos, as proteínas integrais e as proteínas periféricas. As proteínas integrais vão funcionar como uma espécie de canal que liga o meio externo da célula ao meio interno da célula. E esses canais vão ser responsáveis pela passagem de substâncias, seja com ou sem gasto energético. Bom, essas proteínas também estão presentes na composição do citoesqueleto, que é o esqueleto propriamente da célula, assim como o esqueleto do corpo humano. E esse esqueleto possui variadas funções, como ajudar no transporte de substâncias no meio intracelular e principalmente manter o formato da célula. E assim como as células possuem esqueletos como o nosso, elas também vão possuir órgãos como o nosso, com diversas formas e funções. E esses órgãos eles não vão se encontrar soltos, como a gente pode imaginar, no meio intracelular, no citoplasma, como se estivessem numa sopa. Eles vão se encontrar ancorados no citoesqueleto, em sua grande maioria. Bom, uma dessas organelas que eu posso citar é o lisossomo, que vai funcionar como um sistema digestório da célula, consumindo material indesejado da célula, material danificado da célula e partículas de alimentos. Outra organela muito interessante que eu gostaria de citar são as mitocôndrias. Elas são basicamente usinas de energia da célula. E como uma mitocôndria vai funcionar? Bom, ela vai extrair a energia do alimento e transformar numa substância chamada trifosfato de adenosina, ou seja, o ATP. Esse ATP é como se fosse energia encapsulada, ou seja, uma pilha. E ela vai pegar essa pilha e vai liberar no meio intracelular. Ou seja, essa energia contida vai viajar pelo meio intracelular até achar um local em que essa substância energética é requerida. As mitocôndrias são presentes das centenas até os milhares, dependendo do gasto energético da célula. Bom, e por fim eu gostaria de falar do núcleo. Ele é basicamente o centro de controle da célula e, novamente fazendo comparações, ele é como se fosse o cérebro da célula. Ele é envolto por uma membrana, a membrana nuclear, e ele guarda grandes quantidades de DNA e RNA. Bom, chegando agora mais para o final, eu vou falar um pouco sobre os dois processos de ingestão celular, que são muito parecidos, a fagocitose e a pinocitose. Bom, a pinocitose ocorre quando as proteínas receptoras da membrana citoplasmática se ligam a pequenas
moléculas e inicia o processo de invaginação da agora vesícula pinocitótica. A partir daí, moléculas de actina e miosina começam a contrair e se juntar até o material estar totalmente envolto e a vesícula ser contraída para dentro da célula, ou seja, ela encosta na proteína, as duas partes com actina e miosina dos dois lados começam a se juntar de forma que ela seja contraída para dentro da célula. Bom, e já na fagocitose o processo é o mesmo, só que ao invés de pequenas moléculas, ele acontece com grandes partículas, como bactérias e restos de tecidos. Bom, nos dois casos após a ingestão, seja das vesículas pinocitóticas ou fagocitóticas, lisossomos irão se juntar àquela vesícula, iniciando o processo de digestão. Após a digestão ser completa, os resíduos dessa digestão serão expelidos pelo processo de exocitose. Já por último, eu gostaria de citar os 3 tipos de locomoção celular, sendo eles a locomoção ciliar, a locomoção flagelar e a locomoção ameboide. Muito obrigado e até a próxima.